Eu participei com a professora Keitiane, né? E tinha mais o professor também. Tinha alguns de vocês, o rostinho assim pela foto, dá para ver que estavam lá. Mas eu vou me apresentar de novo. Então, meu nome é Sheila, que vocês já sabem, eu sou professora de inglês de vocês, oficial. Eu me afastei, esse período não estava lecionando em nenhuma sala de aula, não era só para vocês, não era para nenhuma turma, e nem na outra ETEC que eu trabalho, em Santana de Parnaíba, porque eu peguei Covid, na verdade, em junho do ano passado, já vai fazer um ano, só que as sequelas perduraram até hoje, né? Então, e foi bem pior agora, nesse momento. E eu ainda estou fazendo tratamento, várias dores de cabeça muito fortes, assim, que eu fiquei internada 7 dias para eles investigarem, eles até acharam que era um AVC que eu estava tendo. Insuportável a dor de cabeça. E fiz vários exames e tudo mais. Só que aquilo, né, gente, a Covid é nova, então não tem um remédio, um tratamento, um médico específico para isso, né? Então é um empurra-empurra. Empurra para um, empurra para outro, e ninguém bate o carimbo que é sequela da Covid, né? Aí foi tratado como enxaqueca, fez tratamento de enxaqueca, labirintite, e tô fazendo até hoje os tratamentos, na verdade. Não me sinto 100%, mas tem que voltar, porque a gente que é funcionário público, só que é CLT, né? Os professores da ITEC, é pelo INSS. E aí eu fiquei afastada março, abril, e já tinha também o afastamento para maio, só que o INSS não pagou. Quando saiu a resposta, a perícia, que foi no final de abril, eles pagaram só 15 dias de março. Então, as contas não esperam, né? A gente tem que trabalhar, voltar a trabalhar, colocar o trabalho em dia e vamos levando até a hora que a gente consegue, né? Já foi aberto um processo seletivo também pela escola para professor de inglês, mas tá difícil, não tá achando professor de inglês nas duas escolas que eu trabalho. E aí, porque eu sou coordenadora na outra ETEC também, né? Na ETEC Ermelinda, lá no centro de Santana de Parnaíba. E aí, a gente que é professor e pega projeto, a gente se afasta para cumprir também os projetos, tá? Esse semestre eu acho que não mais, né? Esse semestre eu acho que eu consigo terminar com vocês. Tô vendo até tava conversando com a Elisete, né, a coordenadora do curso, para verificar um meio de tentar repor um pouco o conteúdo com vocês. É complicado a reposição à noite, né, porque a maioria trabalha, então, assim, durante a semana não dá para repor, fica complicado. E aí tem o sábado também é bem complicado para quem trabalha durante a semana, não quer estudar no sábado, né? Ou tem gente que trabalha no sábado também. Então a gente está vendo a melhor forma de repor sem prejudicar vocês, sem deixar vocês realmente prejudicados com nota e tudo mais, tá? Até depois, se vocês tiverem alguma sugestão, a gente aceita. Estou verificando com o professor de DS também, a nível de trabalho, de repente a gente conseguir fazer alguma coisa assim para não... alguma atividade assíncrona, né? Para não pesar para vocês, tá? Mas aí a gente vai pensando nisso no decorrer da aula, de repente vai surgindo ideias aí, vocês podem falar para mim ou para a Elisete sem problema nenhum. Eu sou formada em letras, então, boa noite, Everton. Minha primeira formação é letras, que habilita a gente a dar aula para nossa língua materna, que é o português, né? E para uma segunda língua que você opta na faculdade. Então, assim, eu sempre gostei de inglês, desde pequena, que comecei a estudar na escola, eu tinha facilidade para as línguas, né? Sou péssima em matemática, conta. Geralmente, quem é bom em uma não é tão bom na outra, né? Então, meu lado matemático fica a desejar. Mas sempre gostei muito de textos e estudar as culturas, né? Então, eu escolhi fazer letras, não me arrependo, porque é uma faculdade para a vida, ensina muita coisa a respeito da nossa cultura. Depois eu me especializei, fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior. Aí fiz outra faculdade de pedagogia também. E estou com o mestrado pronto aí na fila de espera de matrícula do Centro Paula Souza, né? Que é a afabilidade como aprendizado da língua inglesa. Afabilidade é um sinônimo para o amor, né? Eu acho que o aluno, quando ele se identifica, ele gosta tanto da matéria quanto do professor, pelo menos na língua inglesa, ele tem mais facilidade de aprender.
Então, isso já foi comprovado e, principalmente com o pessoal da noite, eu percebo muito essa diferença, né, o pessoal do técnico. E tem gente, não sei se é o caso aqui, mas vem com medo, assim, um pavor do inglês, porque não teve inglês, não teve uma carga, vamos dizer assim, né, de estudo, como é hoje, né? Então, de repente parou de estudar há muito tempo, está retornando agora, então teve um déficit aí perdido na área de inglês. Mas não tem problema nenhum se há alguém nessa situação, não vá se sentir excluído, porque não haverá motivo para isso. Vocês vão perceber, ou parou de estudar há muito tempo, há muitos anos, ai, não lembro mais nada, tô morrendo de medo, né? Pavor. Pode ficar tranquilo, vocês vão ver que é bem tranquilo, eu sou tranquila. Nunca tive intenção de prejudicar aluno nenhum, nunca tive problema com o aluno em relação a isso. O único problema que vai ter o aluno prejuízo na menção é se ele realmente não participar. Não fizer o que eu pedi de tarefa e não participar das aulas, aí ele vai se prejudicar. Caso contrário, não tem como. O que eu mais prezo na avaliação é a participação mesmo, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui, vou dar uns exercícios, vou perguntar e vou pedir para vocês responderem. Ai, mas eu não sei. Tenta, responda errado, não tem problema. O erro faz parte do aprendizado, mas você tentou, então você participou. Agora, simplesmente não vou fazer, não quero falar, não vou te obrigar de jeito nenhum, né? Mas você não tem a nota de participação, porque senão não aprende, não tem jeito, né? A parte da fala, ela não é exigida, né? Em curso nenhum, na verdade, assim, que a gente ensina em escola. Mas eu gosto muito de forçar essa parte, eu acho que é um aprendizado a mais e é onde a maioria de nós, brasileiros, quando estudamos uma língua, tem a vergonha, né, a trava. Então, alguns leem um texto e conseguem entender, compreender perfeitamente. Ou ouvir alguém falando inglês, um diálogo em inglês, falar, eu entendi o que eles conversaram, mas aí começa a perguntar para você alguma coisa, você já trava, né, com medo, com vergonha. Eu costumo dizer que a gente fica adulto e fica bobo, né? Porque eu dou aula pro pessoal de 6 aninhos, aí você fala, repeat. Qualquer coisa que você falar, eles repetem assim, querer não falar, eu, um mais do que o outro. E o adulto, aí você pede repeat, aquele silêncio. Eu não, pro. Ah, pede pro outro, deixa pra próxima, né? Começa a ficar com vergonha. Então, a gente tem isso quando a gente cresce, fica adulto, né, com medo do julgamento do outro. Não tem que ter isso não, gente, a gente tá tudo no mesmo barco, né? Ninguém sabe tudo nessa vida, e a gente estuda para conhecer, mas não sabe, né? Então, não precisa ter medo disso não, vamos tentar, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais do que vocês já sabem hoje. Como sequela que eu falei para vocês da Covid também, então ficou essa dor de cabeça e eu perdi muita memória, assim, lapsos de memórias absurdos, de estar conversando aqui em casa, às vezes, né, que são os mais próximos, eles falam, você lembra que não sei o quê? Eu fico assim, não. Como não? Você estava lá, né, faz pouco tempo. E aí eu fico muito nervosa, fico chateada, fico triste, porque é muito estranho, né? Como não? Todo mundo está dizendo que eu estava lá e eu não lembro. E não vem, gente, não vem a memória. Eu estou fazendo parte de um grupo, né, de pessoas normais, assim, não são professores, não. Até recebi um desses links que vem pelo WhatsApp, vocês devem ter recebido também. Estão surgindo vários grupos, e é de neuro e psicólogo do Mackenzie, e é só quem teve Covid. E aí eu me sinto em casa, né, porque aí realmente são relatos, assim, e muita perda de memória, infelizmente. Isso não sai nos exames, né, já fiz várias tomografias, ressonâncias, e não sai. E aí os médicos falam que pode voltar com o tempo ou não, né? A tendência também pode piorar. Vai de cada organismo, de cada organismo como reage nessa doença. Então, vamos levando aí. Não sei se ainda tem a nível de conteúdo, né? Vou perceber agora nesses dias que eu voltei. Se por acaso travar e vocês perceberem que a professora parou, é porque sumiu, simplesmente sumiu. Aí depois vem, a gente consulta, vocês ajudam, não tem problema não, tá bom? A gente vai indo aí até o momento que der para nós continuarmos. Mas eu acho que com vocês eu consigo terminar esse semestre de boa. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Eu sei que vocês se conhecem, mas eu não conheço vocês. E aí, a primeira dinâmica é essa, vocês se apresentarem em inglês, of course. Né? Primeira barreira já, lá vem a professora, né? Já devem estar xingando aí em casa. Vem a professora pedir essas coisas, mas é assim que você aprende, no basiquinho.
Então, eu vou pedir para vocês falarem o nome de vocês e se vocês gostam de inglês, só isso. Onde vocês moram também é legal saber, né? Então, você pode falar I am, que é o seu nome, I like English ou I don't like English, I live in, e fala o nome da cidade. Então, I live em Barueri, I live em Osasco, I live em Carapicuíba. Fácil assim. Quem tem facilidade com inglês já sabe, pode elaborar outra frase sem problema nenhum. Ou pode usar o famoso my name is também, se você se sentir mais seguro, tá bom? O hi é o Usen. Usen. Good. Ah, legal. Travo? Tá ótimo. Não, era isso mesmo. Você já falou até mais do que eu pedi. Tá excelente, no problem. Eu trabalho, não sei se você estava aí, mas eu trabalho em Santana de Parnaíba também, na ETEC lá do centro. Então, legal, gosto demais de Santana de Parnaíba. Quem sabe ainda você vai fazer, né? Isso, faz outro, não tem problema nenhum, não. Muito bem, Wilson, thank you. Next, quem são os outros corajosos? Vamos lá. Olha lá, o Wilson já foi de cara e já está livre. Fernando? Hi, teacher. Hi. My name is Fernando. I live in Itapevi. Não sou muito bom nesse inglês, não, mas vamos aprender com o decorrer do tempo aí. Isso, mas você gosta? Sinceramente, eu vi algumas. Eu geralmente mexia com algumas coisas que eu às vezes fazia manutenção do celular. Tem umas programação em inglês lá, né? Só que eu sempre pesquisava o que significa. Então, eu não, para falar muito assim, não sou muito chegado, não. Tá, mas é por causa daquilo que eu falei, do medo, da vergonha, de não saber, é isso? Não, o que eu geralmente eu mexia mais é com fazendo programação, conserto, então tem peças que são tudo em inglês, né? Então você tem que pesquisar ali para estar comprando correto ou não. Sim. Então eu não falava muito, eu só mais pesquisava ali na internet, comprava isso por pesquisa. A parte escrita, então, né? É. Tá, beleza, sem problema. Obrigada, Fernanda. Nada. Next. Próximo. Raíssa, pode ser Raíssa? Raíssa estava no chat aqui. Estou sem microfone, não tem problema. Você pode escrever para a gente aí no chat. Eu leio o que você escrever. Alguém está com o microfone? Enquanto a Raíssa vai escrevendo, pode ir se identificando. Para a gente ganhar tempo. Cleo. My name is Cleo, né? I live in Itapevi e like English, eu gosto muito. Na verdade, eu entendo mais do que pronunciar, assim, eu acho que é mais difícil, né, professora? Sim. Alguma coisa eu entendo a ver, ouvindo as pessoas falarem, né? Mas para falar é bem difícil. Eu já tive a oportunidade de ir para outros países. Legal. Daí é bem difícil mesmo, assim, para falar, mas acho que alguma coisa a gente entende. Que legal, muito bom, obrigada, Cleo. Mas é isso mesmo, infelizmente o adulto é mais a vergonha e o medo de errar. Aquele mais cara de pau que a gente às vezes até torce o nariz, né? A gente fala assim, que exibido, que metido, fica falando inglês. Mas ele é cara de pau e ele tá aprendendo.
Eu costumo dizer que é igual criança. Se você não ficar falando, quando a gente gosta, quando eu comecei a aprender inglês, eu ficava igual louca em casa falando sozinha. Eu escrevia tudo que eu aprendia na aula, tinha um bloquinho de anotação e ficava falando, às vezes para o espelho. Minha mãe, essa menina tá ficando louca. Eu falei, mas eu preciso aprender. Então, assim, é estímulo, né? Tá sozinho, vai tomar banho, começa a falar. Se gosta de música, ouve bastante música em inglês. Filme, tira a legenda, começa a ouvir, não entendo nada. Da segunda vez você já vai entender melhor, vai soar mais conhecidas palavras para você, né? Então, é devagar, não tem que acelerar, não, sem problema. E o inglês aqui, gente, esqueci de falar, é técnico, né? Então, instrumental. Então, nós vamos aprender basicamente palavras voltadas aí para a segurança do trabalho. A gramática é a mesma para todos os cursos, mas o vocabulário que muda, tá bom? Mas aí eu sempre fico à disposição, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, o verbo to be, né, que é o monstro do inglês. Eu não aprendi até hoje, não tem problema, não está nem no conteúdo de vocês, a gente vai estudar verbo to be, eu ensino com prazer. Porque se o verbo to be ajudar a deslanchar as aulas, então a gente só tende a ganhar. Né? E se você não entender realmente o verbo to be, você não vai entender os outros tempos verbais. Então é a base que precisa ser entendida, tá? Raíssa, my name is Raíssa, I live in Jandira, nice to meet you. Nice to meet you too, Raíssa. But you didn't say if you like or don't like English. Preciso saber se você gosta ou não gosta de inglês. Isso é importante. Quem mais? Gente, os meninos são mais corajosos nessa sala aqui, ó. As meninas estão tão tímidas. Bruno? Hello, teacher. Hello, Bruno. How are you? I'm so fine, and you? Fine. My name is Bruno. I live in Barueri. I love English, thank you. So good. Anytime. Muito bom. Quando gosta, gente, isso é qualquer matéria, a gente tem mais facilidade para aprender, por isso que eu pergunto se gosta, tá? Não é eu sei, não sei, tenho facilidade, não tenho, eu gosto. Então, fica mais tranquilo, né? Eu não gosto. Tá bom, também seja sincero, não gosto e com medo da aprendizagem, né? Não tem problema não, a gente trabalha isso daí durante o curso. Cadê a Raíssa acrescentou aqui? Deixa eu ver. I like English very much. Ok, Raíssa, thank you. Rumor, que mais? Hi, teacher. Hi. Good night. Good evening, Raquel. O good night é quando tá indo embora, né? Isso. Tá dando bug aqui na cabeça, aqui, eu tô me tremendo toda. Já no português eu me embanando, imagina no inglês. Relax. Tô super nervosa, meu Deus do céu. Vamos lá, eu fiz um textinho. Oh, meu Deus. Relax, acho que quando você tá sozinha. Vou tentar. I am Raquel. Ok. I like of English, but I don't speak English. I live in city Santana de Parnaíba. Ok, perfect. Quer falar mais? Não. Travou aí? Eu tô me tremendo toda, eu tô parecendo um Happy Feet. Se eu ficar de pé, que eu saio pulando. Relax, eita, e agora relaxa um pouquinho. Que legal, outra de Santana de Parnaíba, muito bom também. Nossos vizinhos legais. O que mais, gente? Vamos lá, ó. A Raquel já deu a deixa aí, ó. Tá nervosa, tá tremendo, mas falou. É isso aí, é coragem. Tem que enfrentar, bora enfrentar o medo. Quem é o próximo corajoso? Não fiquem com ódio da professora na primeira noite, deixa para depois. Próximo, vou chamar quem não foi ainda, hein? Hi, teacher. Hi, Gilmar. Good evening. Good evening. My name is Gilmar. All right. I live in Barueri. Ok. Welcome, teacher. Thank you. Thank you. Gilmar, do you like English? No. No. Aqui tu só.
Ok, thank you, Gilmar, very much. Quem mais? Rebeca, o Everton, não falou ainda, Vitória. Tem mais aqui embaixo, deixa eu ver. Hello, Eliezer. teacher. Hello, Everton. É o Everton mesmo? Yes, my name is Everton. Right. I live in Carapicuíba. Ok. Do you like English? Mais ou menos. So. So. Ok. Meio caminho andado. Já é alguma coisa. Tá bom, obrigada. Thank you. Muito bem, o Everton. Tô falando, gente, os homens são mais corajosos dessa turma aqui. As mulheres estão se escondendo. Só ficou a Raquel tremendo lá. A Raíssa aqui no chat. Bora lá. Bora pôr a coragem de vocês aí. A gente já tá... aqui, ó, Giovana. A Vitória ia falar? Acendeu aqui, Vitória. Pode Hi, falar. teacher. My name is Vitória. Só? Só, professora. O resto eu não sei. Fala I live. I live em Peru, São Paulo. Peru. Perus? É Perus, né? Isso, Peru, São Paulo. Longinho, hein, Vitória? Sim, demais. Você não chegou a pegar presencial aula em Barueri? Ou chegou a pegar? Não, não cheguei. É que eu trabalho em Barueri, mas eu moro em São Paulo. Ah, tá. Então ficaria viável para você. Sai do emprego, vem estudar, mas chegaria bem tarde em casa, né, filha? Sim, mais de meia-noite. Bom, então tá sendo bom para você esse online, né? Vamos combinar. Não muito, mas tá bom. É melhor do que você, assim, para o tempo, né, da viagem que você perderia. E do you like English? Mais ou menos. Vamos dizer que eu gosto mais de italiano, espanhol. Ok, but you speak Italian language or Spanish? Não, eu só tenho vontade de falar italiano por questão da origem da minha família mesmo. Legal, legal, muito bom. O espanhol, né? Não sei se vocês tiveram no primeiro ou se vão ter no terceiro. Geralmente é o professor Ricardo, da ITEC de Barueri. A gente sempre brinca, inglês é melhor. Ele fala, não, inglês é feio, espanhol que é lindo. A gente sempre está brincando com os alunos. Mas o espanhol eu estudei um tempo também. Já lecionei também. O espanhol ele é muito parecido com a língua portuguesa, gente, muito. Então ele só engana, né? Por isso que a gente fala que é mais fácil, né? Engana e fala, nossa, eu gosto do espanhol porque o espanhol é mais fácil, eu entendo. Você não entende, não. Você pode entender o basiquinho quando a conversa está ali no cumprimento. Mas na hora que começar a realmente se aprofundar no bate-papo, você vai ficar muito confuso. Principalmente na questão verbal. Eu costumo dizer que é pior do que o nosso, né? E o inglês é muito fácil a parte do verbo. Depois que a gente aprende, você fala só isso, só. A gente tem em português mais que perfeito, perfeito do subjuntivo, do indicativo, nada disso tem no inglês. Então, o inglês é mais fácil que o português, isso é fato. Não, você fala porque você é professora. Não, não é. O inglês, ele é mais fácil que o português. A nossa língua é muito difícil, né? Nossa língua comparada ao mandarim, né, que está crescendo aí, e que realmente é muito complicado, a gramática nossa. Nós que somos brasileiros, nascemos, né, aqui no Brasil, desde o ventre da nossa mãe, ouvindo falar a língua materna, vamos combinar? Quem fala o português correto aqui? Não sai, porque é muita coisa, né, para se aprender, então você não absorve tudo, infelizmente. Há matérias que aprendemos no Fundi 1, Fundi 2, que você chega no ensino médio, você já esqueceu. Você pega o dicionário de português, tem um monte de palavra que você não conhece, que é da sua língua. Então, assim, eu costumo brincar, né? Quando eu for para academia de letras, eu vou mudar tudo isso aí. Vou deixar só o que nós usamos realmente no dia a dia. Mas, porque eu acho que tem muita informação a nossa língua e não precisa de tudo isso, porque a gente não usa. Então, se cair, se fosse no uso diário, né, Raíssa? Se fosse no uso diário que a gente tem aí todos os dias, nós aprenderíamos, né? Nós falamos diariamente. Então, a gente se comunica. A fala é aceita em qualquer língua, né? Agora, a escrita é que pega.
E aí alguns já comentaram, e eu falei no início, né? Você acha que você lê melhor, que você entende melhor, mas se for para você escrever, aí tem que ser nas regras gramaticais corretas. E aí, o português, a gente já começa... Eu corrigi um tempo redação, né? E aí, redação é assim, você já vem lá com aquelas letras que a gente, às vezes... Sabe, não sei vocês, mas às vezes vai escrever, tem aluno que pega o redação só passa um risco, assim, não dá para entender. É eliminado, né? No Enem eles também fazem isso, eles anulam. E aí tem gente que fala, esse é meu B maiúsculo, é seu B, não tem que ser seu B, é o B do português. Você faz assim, você gosta, mas se não for o que a regra pede na escrita, não é aceito, né? Então na fala, ok, a gente se entende, mas na escrita, tudo que você aprendeu tem que ser colocado em prática. No inglês também, em todas as línguas, né? Mas a nossa é difícil, gente, nossa é bem complicadinha. Quem mais? Rebeca. Giovana. Oi, professora. Oi. Hello. Hello. My name is Rebeca. Como fala mesmo onde eu moro? I live Carapicuíba. And do you like English? No. No. Okay. Thank you. No problem. Tem 2 já de Carapicuíba, o Everton e a Rebeca. Minha irmã mora aí em Carapicuíba também. Pertinho. Falta só a Giovana se apresentar para nós. Hi, my name is Giovana. I live in Itapevi. I have 17 years. I like English and I like watch movies and listen to music. Muito bem, Giovana, lá também falou a mais, congratulations, ela gosta de inglês, muito bem. Bom, além das apresentações, presentations, eu tenho que passar para vocês a base tecnológica, né, que tem que deixar aí, eu vou deixar depois uns arquivos aí, da base tecnológica, que a gente tem bastante coisa. Como a gente está atrasadinho, né, então eu vou dar uma corridinha aqui com vocês, tá? E a gente hoje, na verdade, a gente vai falar das técnicas de leitura. Já fizeram? Já conhecem? Técnicas ou estratégias de leitura, tanto faz. É a mesma coisa. Vocês conhecem já? Nunca ouvi falar. Muito bom, assim que eu gosto. Prefiro assim. As técnicas de leituras ou estratégias de leitura são... na verdade, dicas, né, que ensinam para você ler um texto em inglês, né, para você decifrar melhor o texto em inglês. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o material, tá? Espera só um minutinho. Não é isso. Estão visualizando? Yes. Tá. Esse aqui eu vou ler para vocês, que são as bases tecnológicas. Depois eu vou deixar anexada lá em arquivos, na pastinha de arquivos, e aí eu não sei se vocês... Como que vocês estão montando o material de vocês, que vocês preferem online, né? Se fosse presencial, eu ia até dar nota no caderno, eu gosto de ver o que vocês escrevem, porque a parte escrita a gente só aprende escrevendo, não tem outra forma, gente. Então, eu gosto de ver. Mas como está online, aí vocês fazem da melhor maneira que vocês acharem, tá? Se vocês quiserem montar uma pastinha só de arquivos, não vou colocar todos os materiais lá, mas se vocês quiserem colocar essa pastinha, criar, tudo bem.
tirar foto dos slides que eu for colocando aí, postando, vocês fiquem na liberdade. Ou escrever também, aí fica a critério de vocês. Eu imprimo, ponho tudo numa pastinha também. Fique na liberdade, desde que você tenha o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, é a base tecnológica que o Centro Paula Souza envia de todos os cursos, né? Esse é o segundo, segurança do trabalho. Então, na parte do listening, que é a parte da audição, né? Como o colega falou, eu ouço e consigo entender bastante coisa, essa parte é o listening. É a compreensão auditiva de diversas situações no ambiente profissional. Então, entra aí o atendimento a clientes, colegas de trabalho, superiores, pessoalmente ou ao telefone, a apresentação pessoal da empresa ou de projetos. Depois vem o speaking, na verdade são as 4 habilidades, né? Então, vem o speaking, que é a fala, que realmente, para nós brasileiros, é o mais complicadinho. É a expressão oral na simulação de contexto do uso profissional. Atendimento a clientes, colegas de trabalho ou superiores, pessoalmente ou ao telefone. Isso aqui é o básico e a base para ensinar, tá? Reading, que é a leitura. Então, a primeira coisa que eu falei hoje, que a gente já vai fazer, ó, estratégias de leitura e interpretação de textos. Análise dos elementos característicos dos gêneros textuais profissionais, correspondência profissional, materiais escritos como ao eixo de vocês, como manuais técnicos e documentação técnica. Writing é a parte escrita, prática de produção de texto técnico da área de atuação profissional, e-mails, gêneros textuais comuns ao eixo de vocês. A parte gramatical, compreensão e uso do aspecto linguístico contextualizado. Então, no vocabulário, terminologia técnico-científica, vocabulário específico da área de atuação profissional, no caso, segurança do trabalho, gêneros textuais, dicionários, glossários técnicos, manuais técnicos, folhetos para divulgação, artigo técnico-científico, carta comercial, e-mail comercial, correspondência administrativa. A professora Elisete comentou comigo que vocês tinham feito um glossário, certo? Vocês chegaram a usar esse glossário para alguma situação já de vocês ou não? Não. Não? Alguns de vocês já trabalham na área, gente? Segurança do trabalho? Não. Não. Deve ter uns pessoal aí que é estagiário, mas não está na aula hoje, né? Ah, tá. Entendi. Dos que estão presentes, não tem ninguém que trabalha na área. Presente não. Tá. É que assim, quando você... Depende muito da empresa que você vai trabalhar, né? Então, vamos supor que você trabalha numa empresa multinacional, você vai usar muito. E se você trabalhar numa empresa brasileira também, porque o meu esposo é da área de segurança do trabalho, né? Ele é técnico de segurança do trabalho, está terminando a engenharia, então ele gosta dessa área. E ele mesmo estava me dando umas dicas aqui de vocabulário, tudo, né? Porque eu não conheço a área. Então, para eu trabalhar o vocabulário, eu tenho sempre que saber um pouquinho sobre a área. Eu estava perguntando para ele. E aí ele falando da segurança, da saúde, enfim. E ele falou, Mô, todo material é em inglês, né? Tudo que você vai usar, documentação, formulário, independente se a empresa é multinacional ou não, ele vem em inglês. Então, tem empresa que é da PITA. E aí até pedi para ele, né? Eu falei, se você conseguir alguns documentos, me arranja, porque aí eu mostro para os alunos, a gente trabalha junto. É legal vocês verem assim na prática, né? Saber um pouquinho. Então, às vezes, o professor pega a aula e ele não tem conhecimento daquela área, e aí fica muito difícil você trabalhar, porque você tem que correr atrás ou conversar com alguém da área para você saber o que trabalhar com vocês, qual que é o termo técnico usado em segurança do trabalho. Se eu não sou da área, como que eu vou saber? Né? Então, eu estou na sorte aqui, na bênção de estar com o marido aqui na área de segurança do trabalho, mas para quem desconhece é complicado. Deixa eu voltar aqui. Cadê meu compartilhamento? Deixa eu voltar aqui e tentar achar as estratégias de leitura para vocês.
Eu tenho muito material, então eu me perco. Não, esse já foi. Não está aqui. Aqui, achei. Estão vendo direitinho aí? Por enquanto ainda não. Não? Não está aparecendo não, professora. Vou voltar aí com vocês para ver o que eu fiz de errado, então. Agora foi. Agora sim. Beleza. Então vamos lá, as estratégias de leitura. A maior parte dos alunos, principalmente os que não frequentam escolas de idiomas, tem dificuldade em compreender um texto em língua estrangeira. Para driblar essa situação, existem técnicas que facilitam melhor a compreensão de um texto em qualquer língua. Caso encontre uma palavra que não saiba o significado, não consulte o dicionário, pois às vezes ele apresenta vários significados e você correrá o risco de fazer uma escolha errada. O próprio contexto fará com que infira seu significado. Não se prenda à tradução de palavra por palavra, pois o mais importante é a compreensão geral do texto. A gente não entende isso quando a gente está aprendendo inglês, então a gente fica desesperado querendo traduzir todo o texto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando vocês estavam na escola, lá no Fundo 2, Fundo 1, Fundo 2, e a professora geralmente trazia um texto gigante de inglês e dicionário para todo mundo. Traduz, traduz, traduz. Alguém já conseguiu traduzir o texto alguma vez na aula? Em uma aula daqueles textos que a professora trazia? Bom, geralmente não. Se alguém conseguiu, conta aí a experiência. Exatamente por isso, que é o que eu li aqui agora, né? Se você for no dicionário e você pegar uma palavra em inglês, ele vai ter várias traduções para aquela palavra. Como que você vai saber qual delas vai caber naquele texto que você tem que traduzir? Se você pôr uma, fica estranha, pôr outra, fica pior ainda. Aí você fica em dúvida, ou chama a professora, ou cola do colega, né? Exatamente por isso, né? Então, ali, a professora ficava um tempão e não terminava, aí vinha para outra aula e a professora terminava dando a tradução. Sempre foi assim, né? Então, por quê? Porque a gente estava preocupado com a expressão aqui que eu li, palavra por palavra, chama word by word. Não pode estar preocupado com word by word. Você tem que estar preocupado em traduzir o contexto. Isso acontece, gente, quando você vai prestar o Enem ou algum teste para entrar em alguma empresa, né? Então, eles dão lá o texto e aí você tem que ler e saber o significado dele, o objetivo principal, a ideia central. Não ficar preocupado, essa palavra eu não sei. Aí você fica lá no primeiro parágrafo, essa palavra, puxa, o que significa essa palavra? Aí você fica pensando e o tempo está correndo, né? Pensando, principalmente no Enem, né? Você tem horas ali, cronometrado, então você não pode ficar pensando. Vai, faz a leitura geral e tira a ideia central do texto. Esse é o objetivo, sempre, tá? Não se prender àquilo que você não sabe, pelo contrário, dá ênfase àquilo que você conhece. Vai por mim que dá certo. Aí tem algumas estratégias de leituras. Não estão todas aqui, mas essas são as mais conhecidas. Então tem skimming.
Nesta estratégia, o texto é lido rapidamente, apenas para ver quais são as suas ideias principais. Este é o modo que adotamos para ler a maioria dos textos de jornais e revistas. Então, você pega um livro, ou você pega uma revista ou um jornal, como ele falou aqui, um texto que eu vou te dar, você vai ler. Então, você vai ler do começo ao fim. Ah, não estou entendendo nada, mas você está lendo. Então, você fez essa leitura rápida, o que você fez? Um skimming. Tá? Essa leitura chama-se skimming. Você fez uma leitura, assim, só para saber do que aquele texto está falando. Qual é o objetivo daquele texto? Se é informar, se é convencer, né? Então, você tem que saber isso, usando essa técnica de leitura. O scanning, que é outra técnica, é uma estratégia utilizada quando o leitor está procurando algo específico. Então, eu posso chegar aqui e dar um texto para vocês e falar assim, pessoal, eu quero que vocês retirem desse texto todos os verbos. Grife para mim todos os verbos. Você não vai precisar fazer essa leitura que você fez no skimming. Você já vai só procurando aqui, ó. O que é o verbo? Ah, aqui. Pronto, já grifei. E esse outro? Ah, esse é verbo, grifei. Você não está preocupado com a tradução, você não está preocupado em entender o que o texto está dizendo. Você vai lá exatamente fazer o que eu pedi, apenas. Então, isso chama scanning, tá? Cognatos, esse aqui todo mundo conhece, às vezes não sabia que tem esse nome. São palavras que possuem a mesma origem, tendo, portanto, ortografias semelhantes. E aí, esse daqui, os cognatos, eu quero que vocês participem comigo. Os cognatos são aqueles que a gente bate o olho, sabe? Quando você vê uma coisa, você fala assim, nossa, parece português essa palavra. Então, tem vários na língua inglesa. E aí eu vou puxar a sardinha para o inglês e já vou falar como que é ruim isso no espanhol, tá? O espanhol, ele é a língua que mais tem cognatos e falsos cognatos. Então, por exemplo, você acha que é fácil, só que você está achando que é um significado, que é o falso cognato, e a tradução é outra, o significado é outro. Vou dar um exemplo para vocês, tinha um comercial do CCE, não sei se foi o último passando na TV, mas há pouco tempo ele ainda passava, e era mais ou menos assim, tinha uma fila de pessoas no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e aí o ônibus chega. E aí tinha, tipo, o cara olhando para a menina olhando para ele, tipo se paquerando na fila do ônibus. E aí na hora que o ônibus chega, ele deixa ela passar na frente, né, faz assim, sinal com a mão para ela subir o ônibus na frente dele, sendo um gentil cavaleiro. E aí ela agradece, fala que não, tudo em espanhol. E aí ele usa a seguinte frase, eu não quero deixar a dama embaraçada, né? Ele achou que ele estava falando que não queria deixar a dama tímida, embaraçada, sem graça, que é o nosso sentido do português. Embaraçada, em espanhol, é grávida. Então, você imagina a menina quando ouviu isso, ela era portuguesa, né? Então, ela já veio com a bolsa ali, já começa a dar na cara dele. Claro que não, né? Ela não quer mesmo ficar grávida, nem conhece o cara já tá falando que ela vai ficar grávida, ela já dá na bolsa na cabeça dele. Então, assim, é muito sério isso, né? Então, às vezes parece que é uma coisa fácil, e não. E você vai usar as palavras achando que consegue no embromation, só que não, tá? E o espanhol, ele é rico em palavras, falsos cognatos, que são palavrões aqui para nós, né? O significado. Então, você vai falar e tudo, e não é. Tava no Serginho Groisman, não sei se foi a semana passada ou a semana retrasada, aquele que canta do Sol lá, o cantor, que eu esqueci o nome, da musiquinha bonitinha do Sol, e ele namora uma portuguesa, e aí eles estavam falando exatamente isso, né? Então aí até o Serginho falou algumas coisas, ela começou a dar risada, achando que estava xingando, e não, para nós é normal, para eles é palavrão. Então, os falsos cognatos pregam essa peça, tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Então, quais são os cognatos que vocês conhecem? Eu vou falar qual é o meu preferido, assim, fica a dica para quando a gente voltar, tá? A professora ama chocolate. Como é que se escreve? Igualzinho o português, chocolate. Nossa, professora, foi isso que a senhora falou? Foi, a palavra é chocolate, ela é escrita igual à nossa, na nossa língua. Mas você pronuncia chocolate, parece que é outra palavra. Quais as palavras que vocês lembram quando fala disso? Veio a sua memória aí. Dessert? Different, right, different. Isso. Não, não tá não, é que realmente tá, para mim tá baixo aqui, mas é different, perfeito, é isso mesmo. O que mais?
Tem bastante, gente. Pode escrever, quem não tá com o microfone, pode escrever no chat aí também. Tem uma palavrinha que é nossa, totalmente nossa, e a gente acha que é inglês, que é um cognato, mas não é, a palavra é nossa. É eles que, na verdade, escrevem igual, e aí a pronúncia sai estranha, que é uma fruta. Quem dá mais? Escreve igualzinho também. Quem chuta? Banana. Isso, Raquel, muito bem. Banana, né? Então, isso é banana, meio fechado assim, o som deles. Se a gente pensa bem, é estranho mesmo, né? Porque a gente fala banana, né? Então é ba, depois o nan, depois o na de novo. São 3 sons diferentes com a mesma letra, né? E eles tentam igualar isso, né? Benene. Mas a banana é nossa, eles não têm essa fruta lá, a fruta tropical do Brasil. Então, eles que aprendendo a falar é que sai esse som, mas é igualzinho a escrito. Muito bem. Mais alguma que você se lembrar? A Raíssa colocou aqui que ela é estagiária também, na área né, que eu tinha perguntado, né, Raíssa, da área de segurança. Então, você já viu alguns documentos também de escrita em inglês, né, conforme eu falei? Acidental, yes. Olha lá, tá vendo? Ela já tá falando até da área de vocês, né? Já deve ter registrado aí alguns acidentes de trabalho. Muito bem. Então, assim, tem muitas... Teacher, Oi? comfortable. Comfortable. Seria um também, né? Comfortable. De confortável. Comfort. Isso, comfortable. Isso mesmo. Ele é um cognato, muito bem. Então, essas palavras que parecem e têm o significado nosso, se escreve parecido com a nossa língua ou totalmente igual, sim, são. Tá? Tem bastante, talvez não venha à mente de vocês agora, mas vocês sabem que tem bastante mesmo, que a gente utiliza assim. E isso num texto ajuda demais. Então, tem texto que as pessoas só procuram os cognatos, porque auxilia bastante, tá? Vamos voltar lá. Depois vem o predictions. Prediction, nesse método, o leitor busca reconhecer os termos já conhecidos e observando esses termos consegue compreender os termos desconhecidos. O prediction, na verdade, é um conhecimento que a gente fala que o aluno traz dele, né? Traz de casa. Então, é aquilo que você já aprendeu, que você realmente aprendeu. Então, por exemplo, sei lá na quinta série, quando eu fiz a quinta série, eu aprendi que o verbo to be, eu aprendi o verbo to be. Então, eu nunca mais esqueci. Então, é um prediction seu já é algo que está lá em você e você já aprendeu. Isso soma aquilo que não conhece, né? Então, vamos supor, você conhece o verbo to be, mas não conhece a outra palavrinha que está depois do verbo to be. Então, tá lá, I am, eu sou... você não conhece a palavra happy, tá lá depois, I am happy. E aí você fica, mas eu sou ou eu estou feliz? Cabe para os dois. Então você acaba traduzindo aquela frase, né? Associando o que você conhece com aquilo que você desconhece. As pistas tipográficas são elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto, como datas, números, tabelas, gráficos, figuras. Gente, isso aqui é muito engraçado, porque eu, para ler livro, eu peguei gosto mais pela leitura depois de adulta, quando eu fui fazer letras mesmo, né? Quando eu fui fazer a faculdade. E antes, para eu ler um livro, se eu pegasse o livro e fosse grosso, eu ia falar, não quero isso não, porque é muito grosso, e vai demorar para ler. Não interessava o conteúdo, se eu gostasse ou não. Eu não queria ler porque já era grosso, é um absurdo, né? E aí, o que eu fazia? Eu folheava para ver se tinha bastante imagem, bastante figura, gráfico, essas coisas, porque aí, né, a gente vê que tá grosso, mas não é só de escrita. Então, eu fazia isso, é um absurdo, hoje eu não faço mais. Os recursos de escrita também são pista tipográfica, como o quê? 3 pontos, negrito, itálico, aspas. Então, sempre que tem alguma dessas pistas tipográficas, eles querem o quê? Chamar a atenção. Né? Essas palavras aí estão em negrito, é porque alguma coisa tá te chamando a atenção, né? É para você dar mais atenção àquela palavra que está em negrito. Tudo bem até aqui? Facinho? Difícil?
Até agora, tranquilo. Tranquilo, né? É agora que vem o negócio. Eu vou passar uma atividade para vocês que é da área de vocês, já com termos técnicos, né? A gente vai falar um pouquinho os termos aí, e só se eu tô aqui preocupada com a hora, mas para falar para vocês que eu vou deixar aí depois também anexa a avaliação diagnóstica, tá? O que é uma avaliação diagnóstica? Vocês já fizeram, eu acho, né, no começo do ano. Não é uma prova, mas é uma prova que não vale nota. É uma prova que eu preciso que vocês sejam muito sinceros na avaliação, por quê? Porque vai depender das respostas para eu saber o nível que eu devo continuar com vocês o inglês, tá? Então, assim, na hora que você for responder, não chama ninguém para te ajudar, não consulta nenhum dicionário. Ah, Pro, mas eu vou entregar esse negócio em branco? Entrega, porque aí eu sei que você não sabe nenhuma. É melhor assim. Porque se você chutar lá ou chamar alguém e colocar tudo certo, eu vou subir o nível da sala. Se todo mundo, né, ou a maioria, colocar as respostas tudo certo, então eu já sei que tudo que tá ali vocês já sabem, eu vou subir o nível. Aí vocês vão falar assim, nossa, Pro, mas nunca vi isso. Nossa, Pro, eu não sei isso. Aí você colocou aqui que você sabia. Ai, não fui eu, foi meu filho que fez. Né? Não faz sentido. Oi? Isso, exatamente. Não façam isso, não precisa. Nesse não, tá? Nos outros exercícios, se precisar, vocês utilizam, mas nesse vai ser um tiro no pé de vocês. Essa é a única prova que, se você colar, você vai se dar mal, porque vocês vão realmente elevar o nível da sala, e aí depois não tem como reclamar. Nossa, Pro, mas tá muito difícil. Mas se vocês responderam tudo certinho lá, dá a entender o quê? Que você já sabe, tá? Então, não tem problema. Não sabe, deixa em branco, que aí eu já vou entender que você não sabe. Outra dúvida, representante de sala está presente? Não. Nem vice? Também não. Tá. Eu vou pedir para vocês avisá-los, vocês devem ter grupo lá de WhatsApp, vocês têm grupo da sala de WhatsApp? Sim. Tá. Então, para vocês pedirem depois para eles, passarem o celular deles para mim, pode ser pelo Teams mesmo, só para eu abrir um grupo, fica mais fácil, só com os representantes, se precisar alguma coisa durante a semana, vocês tiverem dúvida, fala com eles, eles mandam para mim, e assim eu também, tá? Fica mais fácil a comunicação. Essa avaliação diagnóstica eu vou deixar anexa aí para vocês, mas eu não posso deixar muito tempo, eu vou deixar só até amanhã, domingo, segunda, até segunda, sem problema. Até para vocês me ajudarem, pedir para o pessoal lá na sala de WhatsApp responderem, tá? Porque aí para a próxima aula eu já tenho que ter a resposta, eu tenho que entregar o planejamento para a Elisete e eu preciso disso o mais rápido possível, tá, gente? Mas é facinho, são 5 questões, não são difíceis, só as 2 últimas que são mais difíceis, né, que vai aumentando o nível assim, mas é só essa questão mesmo, não se preocupar com nota, que é só para eu conhecer o nível mesmo, tá? Então, peraí, deixa eu procurar o materialzinho de vocês agora. Estão visualizando? Ok. Esse eu vou deixar aí para vocês, que eu vou querer que vocês respondam, tá? Ou, eu não sei o que seria mais fácil para vocês deixarem, eu vou deixar um tempinho para vocês irem respondendo. Mas antes de vocês responderem, aí eu vou falar com vocês aqui. Eu vou passar aqui para vocês como se pronuncia, então, as frases aqui. Então, a gente vai falar da pronúncia primeiro, e aí depois vem a tradução, é sempre por último, tá, gente? Eu vou explicar o exercício bonitinho para vocês, tranquilo, e aí vocês vão realizar. Então, aqui já não é um texto, mas é um questionário técnico dentro da área de vocês, com vocabulário técnico, tá?
E aí ele tem algumas perguntas, e ele fala assim, ó, lá em cima, please circle a number to answer the following questions. Então, você vai circular o número mais ou menos da sua resposta, de acordo com cada pergunta, tá? Então, ele fala assim, how much do you already know about safety? O que é safety? Segurança. Isso, segurança, no caso de vocês, segurança, né? Muito bem. E aí, você vê, a frase toda aqui, how much do you already know about, não é um termo técnico. A única palavra da frase toda técnica aqui é safety, que é segurança. Então, como a gente aprendeu lá as técnicas de leitura, você já, a única palavra que eu sei aqui é segurança. Tudo bem, aí você vai ver o que você reconhece do que você aprendeu aqui. Se não reconhece, não tem jeito, fica na segurança mesmo, né? Na falta de um dicionário, fica na segurança apenas. Depois vem lá. Vamos repetir essa frase aqui comigo. Quem tem microfone vai sair no lucro. Quem não tem, fala aí em casa, hein? How much? How much Do you already do you already know about know about safety? Safety. Safety. Isso. Vamos tentar maior agora o espaço. How much do you already know about safety? Agora vamos na frase inteira. How much do you already know about safety? How much do you already know about safety? Alright. Bom, eu acho que eu esqueci de falar, mas é together. Together quer dizer juntos, porque aí vocês ficam com menos vergonha nesse primeiro momento, né? Tá se divertindo, né? É isso mesmo, tem que ser divertido, senão a gente pira na batatinha, né, gente? Plena sexta-feira, as duas últimas, tem que ser divertido. Então, assim, a gente fala todo mundo junto, que aí o erro, ele passa desapercebido, e você não fica com vergonha. Agora, se você falar assim, nossa, Pro, não entendi nada, fala de novo. A gente vai e fala, se você não tiver vergonha, repetindo palavrinha por palavrinha, sem problema, ok? Vai depender de vocês. Então, assim que eu terminar de falar, todo mundo junto, não espera o outro não, fala todo mundo junto. Vamos pro próximo. The safety laws. Isso, ficou bem melhor. As respostas eu não vou falar agora, a gente fala no final, só pronuncia uma vez, eu vou só para, como se fosse para as perguntas, tá? Health and hygiene. Health and hygiene. Yeah. Recognizing safety hazards. Safety. Esse é um pouco mais difícil, né? Vamos de novo. Recognizing safety hazards. Safety hazards. Isso. Manual handling. Ok. Hazardous substances. Hazardous substances. Ok. Noise problems in the workplace. Noise problems in the workplace. Ok. Machine and equipment safety. Machine and equipment safety. Isso. Personal protective equipment. Personal protective equipment. Ok. Working in confined space.
Confined space. Working in confined space. Working in confined space. Emergency procedures. Emergency procedures. Emergency procedures. Emergency procedures. All right. Claims. Claim. Management and rehabilitation. And rehabilitation. Claims management and rehabilitation. Claims management and rehabilitation. Ok. E aí, o que vocês sentiram? Muito mal? Péssimo. Não foi não, gente. Sou, gostei. Já aprendeu, isso mesmo. Não é não. Eu entendi, olha aí, não é. Então, assim, é isso mesmo, gente. É assim que a gente aprende, né? Então, pode rir, pode parecer louco aí falando sozinho, alguém de casa tá rindo de você, mas é assim. O speaking que a gente leu lá, a fala, você só aprende falando. A parte de writing, que é a escrita, você só vai aprender treinando a escrita, escrevendo bastante, e assim por diante. Listening, ouvindo, não tem jeito, tá? O outro que é o reading, lendo, pegando um livro em inglês e lendo, mas eu não entendo, mas você tem que começar, dar o primeiro passo. E aí, todos esses termos que vocês falaram, termos técnicos, aí é da área de vocês, né? Vamos voltar lá para a gente ver a tradução de cada um deles, ver, talvez só a Raíssa conheça, ou se vocês também já estão vendo a questão da aula, né? Se vocês têm alguma matéria que vocês estão vendo isso, então vocês já reconhecem, se não, só quando for para a empresa mesmo. Vamos voltar lá. Espera aí. Tá aparecendo para vocês aí? Não. Ué. Vou ter que compartilhar de novo, espera aí. Voltar lá. Agora tá, né? Yes. Beleza. Então, ó, vou começar aqui de cima. Eu coloquei só uma identificação. Na verdade, não vai precisar, não. É só para vocês treinarem isso aqui, tá? Então, name, que é o nome de vocês mesmos. Organization, que é o nome da ITEC. Caso vocês depois queiram imprimir ou copiar aí este material. Date, que é a data de hoje. City of birth, então é a cidade de nascimento. E course, que é técnico de segurança do trabalho. E aí tá falando para você circular de acordo com a sua resposta. Então, por exemplo, a primeira aqui. How much do you already know about safety? Quanto realmente você conhece sobre segurança? Essa é a tradução, tá? Quanto realmente você conhece sobre segurança? Então, tem aí o know, que é conhecer, saber, quando você for procurar esse verbo no dicionário, e about, sobre segurança. E aí, tudo, as perguntas que eu fiz aí sobre segurança, você vai, dentro de cada subtópico, fazer um círculo no 1 e no 2, not very much, que é não sabe muito. Basic, você coloca, se você sabe um pouco para o básico, então você vai no 2, aí depois vem, se sabe muito, a lot. Então, vem o 4 e o 5. Aí você fica aí entre o basic e o a lot. Aí você que determina cada subtítulo. Então, o primeiro, the safety laws. Alguém conhece? Vou jogar para vocês primeiro. Da segurança em geral? Como? Segurança em geral? Não. Isso, muito bem. Laws. Isso, pode ser as leis também, né? As leis, as regras, não tem problema. Que tem também as leis aí da segurança que tem que ser seguida, né? Então, o law sozinho é lei, né? Então, você já vê lá, segurança você já conhece. Então, você acrescentou uma única palavra a mais numa frase e você já começa a desvendá-la, tá? Então, as leis de segurança.
Depois, se você sabe não muito, você vai no 1. Se você sabe um pouquinho mais, vai no 2. E aí você vai circulando de acordo com cada subtópico. Health and Hygiene. Alguém? Isso. Saúde e higiene. Recognize safety hazards. Isso aí complicou um pouquinho mais. Isso, ou os riscos, né? Acho que é uma palavra mais usada. Os perigos, os riscos de segurança. Depois vem manual handling. Manuseio manual, né? Então, quando você vai trabalhar com alguma coisa que você precisa usar as suas mãos. Então, manuseio manual. Hazardous substance. Isso aqui é bastante utilizado, né? Então, são as substâncias perigosas, às vezes vem com aquela caveirinha do lado, né? Enfim. Noise problems in the workplace. Isso mesmo, no lugar de trabalho, ambiente de trabalho, barulho, ruídos, né? Problemas de ruído, problemas de barulho nesse ambiente de trabalho. Noise. Olha aí, tá? Muito bem, já aproveitou de um para o outro. Excelente, é isso aí. Esse é o prediction que você fez, tá vendo? Já trouxe um conhecimento que você já tinha. Então, você está agregando, muito bem. Machine and Equipment Safety. Olha lá, safety não é segurança? Então, segurança do quê? Das máquinas e equipamentos. Isso, muito bem. Teve um aluno que falou para mim assim um dia, é tudo ao contrário, né, em inglês. Não, não é ao contrário. É que em inglês, a nossa gramática é assim, você fala o sujeito primeiro, depois o adjetivo, né? E em inglês é ao contrário, você vem com o adjetivo e depois com o sujeito. O sujeito, no caso aqui, é segurança, né? Então, é segurança da máquina e equipamento. Eles são sujeitos separados, mas aqui, no caso, o que está dando ênfase é a segurança, tá? Por isso. Personal Protective Equipment. Isso mesmo, né? Quais são? Vocês sabem? Conheço alguns. Pode falar em português mesmo, viu, gente? Quais são os equipamentos de segurança pessoal? Isso. Cadê os outros? Já foram dormir? Capacete. Isso, muito bem. A bota. Às vezes tem colete. Depois, working confined space. Isso, muito bem. Então, trabalho em espaço confinado, né? Fechado ali. Emergency procedures. Isso. Pessoal da CIPA aí, né? Claims management and rehabilitation. Gestão e habilitação de sinistros. Claims, isso. Claims é sinistro. Nesse contexto, claro, né? Mas é tranquilo, porque geralmente quando o inglês é instrumental, que é esse caso, as frases elas são as mesmas, né? Então são frases prontas que a gente fala, tá? Então é mais fácil. Bom, aqui é uma segunda parte do questionário, que aí é sobre o inglês, habilidades em inglês. Então aqui vocês vão colocar aquilo lá que eu já expliquei para vocês, ó, speaking, listening, reading, writing. Então, falar, ouvir, escrever, ler e escrever, também é a mesma coisa. Então, vocês vão... Só que aí tá diferente, né? Bad, que é mal, que é ruim.
average, né, que coloquei aí, que é o básico de inglês, e o very good, que é muito bom. Eu tenho inglês muito bom, então você coloca aí 4, 5. Do you have any further comments? Então, você tem algum comentário a mais, né? Além disso daqui, você quer fazer algum comentário em relação à aula de inglês? Você gostou, não gostou dessa? Na próxima pode ter isso ou aquilo, eu gostaria de aprender isso ou aquilo, não tem problema, pode colocar aqui, acrescentar, tá bom? Eu só não sei como que a gente vai fazer, se eu deixo isso aqui em tarefa, ou, não, acho que se eu deixar para vocês no arquivo junto com as bases tecnológicas, aí vocês conseguem responder, assim, para não ter trabalho de vocês ficarem fazendo isso em casa, como um trabalho, as NRs, ó, a Raíssa colocou aqui, as normas regulamentadoras, muito bem. Para não ter trabalho de vocês terem mais isso para fazer, né, já vai ter a diagnóstica, vocês podem responder oral, eu acho assim, eu prefiro à noite, o técnico, o pessoal que trabalha, fazer as coisas muito mais assim oral, né, você viu? Todo mundo com vergonha no começo, fica aquele silêncio, depois vai se soltando, falo que é sem vergonha, né, no bom sentido, porque para aprender inglês não pode ter vergonha, não pode ter medo de errar, e aí fica mais fácil eu perguntando e vocês respondendo. De qualquer forma, vocês estão participando e aprendendo. Aí eu deixo para vocês a parte escrita, anexa, e quem quiser copiar o material, né, ter o material aí depois até para quem não acessou, fica disponível para vocês. Pode ser? Pode. Aí a gente faz isso na próxima aula. Você já deixa respondido aí aqui na mente ou em algum lugar aí escrito, e aí eu vou perguntando, vocês vão respondendo na próxima aula, tá? Mas vocês têm uma semana ainda para responder isso daí de boa. E aí eu vou passar para vocês também a avaliação diagnóstica. Então eu faço o seguinte, para já dar tempo vocês responderem algumas coisas aí, eu perguntei para a coordenadora, ela falou até 10h40, então eu não posso sair. Eu vou estar aqui na plataforma, vou anexar para vocês o que eu falei, e aí vocês vão fazer na ordem que vocês acharem melhor. Então, vocês podem fazer, ou se quiser responder já essas que a gente acabou de fazer, já deixar guardadinho para a semana que vem aí para você, ou se você já quiser fazer a avaliação diagnóstica, eu peço que vocês, eu vou começar pela diagnóstica primeiro, e que vocês já deem uma ênfase para mim na diagnóstica. Quanto mais cedo vocês responderem, melhor para mim, para eu terminar o planejamento de vocês. Não sei se alguém já mandou, mas eu peço que mandem mensagem agora mesmo, se puder, no grupo de WhatsApp, falando que a diagnóstica precisa ser respondida até esse final de semana, tá bom? E aí eu ponho lá e fico aqui à disposição para se vocês tiverem... A diagnóstica eu não posso auxiliar, né, como eu falei, mas as outras que eu acabei de explicar, eu fico aqui, se vocês tiverem dúvida, é só me chamar. Tudo bem? Eu vou... Isso. Onde está o clipezinho desenhado aí, os arquivos, eu vou anexar a base tecnológica e esse material que eu acabei de fazer com vocês, as perguntas. E a tarefa, eu vou abrir em tarefa mesmo, então já vai notificação para vocês. Fica lá em tarefas mesmo. Beleza? Some question? Alguma dúvida? Mais? No more. So good. Então, bye-bye dessa parte de canal e eu fico lá no chat para vocês irem me chamando caso vão surgindo alguma dúvida em relação a essa que a gente fez aqui, tá? Juntos vocês podem me chamar lá. Da diagnóstica eu não posso dar dica, beleza? See you next class. Have a nice night. Have a nice weekend. We see next class, alright? Então, bom fim de semana, boa noite. A gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Good night. Ok, thank you. What a good night. Good night. Thank you. Bye, bye. Prazer conhecer vocês, gente.